você está nessa internet de meu Deus, você com certeza já viu milhares, digo milhares mesmo, de vídeos implorando pra você parar de usar o ChatGPT pra absolutamente tudo. E quem acompanha aqui o canal já sabe que a gente já conversou algumas vezes sobre isso. E a verdade é que esse assunto tem várias camadas e que não é algo tão simples de dizer é isso ou aquilo. E até certo ponto eu concordo e discordo com esse posicionamento da maior parte desses vídeos. Antes de mais nada, gente, pausa pra essa coisa que tá aqui, essa coisinha, que é a minha cachorrinha. A Isis, que mora com os avós dela, mas ela tá aqui em casa pra fazer uma viagenzinha de 35 anos de casados. E ela está aqui com a gente. Então, nos próximos 2 vídeos, esse no próximo, ela vai aparecer aqui com a gente. Enfim, eu não preciso nem falar que o problema não é a ferramenta, né? E sim o nosso uso totalmente errado delas. Mas uma coisa que eu tava pensando esses dias, que uma ferramenta que entrega agilidade e informações infinitas veio numa era extremamente ansiosa e imediatista, onde todo mundo tá viciado em dopamina. A gente passa horas e horas rolando feed e não temos mais paciência pra absolutamente nada, muito menos pra ir atrás de informações. Então não tem como negar que essa junção de pontos causou uma explosão em algo que levaria muito mais tempo e seria muito mais gradual se fosse em outras épocas. Então já partimos desse ponto, né? Que a gente tá literalmente cercado de estímulos extremamente hipnotizantes, que naturalmente já faz a gente não ter paciência para passar por uma situação difícil, ou como eu comentei, de ir atrás de informações, às vezes até na nossa própria cabeça, ou só de escolher um filme para jantar. Isso com ou sem ChatGPT. Mas também isso é algo que seria inevitável de acontecer, né? Porque, como eu falei, o problema não é a ferramenta. E vamos ser sinceros que a gente se torna muito mais vulnerável a essa dependência de algo, uma ferramenta, alguém, enfim. Porque a gente tem essa péssima mania de terceirizar absolutamente tudo na nossa vida. E sério, se tem uma coisa que se tem uma opinião que é muito clara e forte pra mim, é sobre isso. As pessoas terceirizam tudo cegamente, tudo. A gente quer tirar qualquer micro coisa das nossas costas. E até certo ponto eu entendo. Ter cabeça pra tudo e tempo é complicado. Mas quando a gente faz isso pra absolutamente tudo, e se tu parar pra reparar nas pessoas ao teu redor e até às vezes em si mesma, tu vai perceber como realmente a gente faz isso sempre. Então, quando a gente faz isso, além da conta, a gente fica passível a levar a rasteira dos outros. Porque quando a gente terceiriza alguma coisa, tu abre mão de saber sobre aquela coisa. Seja os pormenores quanto as coisas básicas. Tipo, se aquele cara sabe sobre esse assunto, deixa pra ele, tá tudo certo, ele resolve. E aí, quando tu vai ver, tu levou um golpe, tu pagou mais do que devia em alguma coisa, enfim. Quando eu falo assim sobre terceirizar, né, é porque eu vi isso de muito perto nas empresas que eu trabalhei. Não só nas empresas que eu trabalhei, mas na empresa que hoje eu trabalho, hoje em dia, que é do mercado financeiro, principalmente. E as pessoas vão atrás de empresas, de, enfim, soluções rápidas para uma coisa que elas precisam pensar sobre, elas precisam estudar sobre. Então eu vou até usar esse exemplo do mercado financeiro, que as pessoas lavam o dinheiro delas para outra pessoa e fala, se vira, tipo, resolva o meu pepino, e se qualquer coisa der minimamente errado, ela não entende por que aquilo tá dando errado, então ela surta e faz da vida daquela empresa um inferno. Então isso é um exemplo, assim, super, né, eu não sou dessa área, né, então eu também não vou aprofundar muito, mas isso acontece, gente, isso acontece muito. Esse dinheiro, que é uma das coisas que é o nosso bem mais precioso hoje em dia, porque tá tudo muito caro, as coisas aumentam muito de preço muito rápido, qualquer coisa hoje, dinheiro. Então, imagina para outras áreas da sua vida, né? Mas tá, e quando a gente fala assim, pare de usar o ChatGPT para tudo, é como se fosse só desligar uma chavinha e pronto, né? E não é bem assim.
É a mesma coisa que falar, pare agora de usar as redes sociais, porque senão o teu cérebro vai explodir. Não é bem assim. Já se tornou um vício quase que intrínseco nas nossas vidas. E uma frase que eu gosto muito é: lide com a vida como ela é e não como você gostaria que ela fosse. Porque de uma coisa é fato. Essa é a nossa realidade agora. Redes sociais, inteligência artificial. Fazer birra por causa disso não adianta de nada, porque não vai parar. Então a gente precisa aprender a gerir melhor esse tanto de opções, estímulos e acessos. Porque senão a gente cai naquela de que tudo e todos são os vilões, mas nunca você. A gente também precisa dar um passinho pra trás, sentar na cadeirinha da humildade, calçar os sapatos da humildade, não lembro mais como é que é o negócio. Calçar a sandalinha da humildade e colocar a cabeça no lugar e parar de terceirizar uma culpa que também é sua. E uma coisa que me incomoda sobre esse assunto, muitos dos assuntos que eu trago aqui, na verdade, também, é justamente a demonização de coisas complexas. Tudo hoje na internet é assim. A gente terceiriza, por exemplo, quando a gente exige, por exemplo, de um influencer que ele tem que ser milimetricamente correto em cada fala do que ele tá passando, em cada informação do que ele tá passando, mas nós mesmos não vamos atrás das informações para aprender mais sobre. Quando a gente faz isso, a gente deixa qualquer coisa extremamente rasa, qualquer discussão, qualquer assunto. E agora um contraponto que eu acho legal de trazer aqui pra gente conversar sobre, pra realmente entender que não é tão simples assim quanto parece, é sobre usar o ChatGPT como psicólogo, que é uma pauta que automaticamente as pessoas já pensam, meu Deus do céu, que absurdo, e que é uma das preocupações, inclusive, desse uso exacerbado do ChatGPT, né? Eu sou a plantadora da sementinha da discórdia aqui nesse canal. E fica o questionamento. E se eu te disser que isso não é tão problemático assim? Vamos lá. Acho que a gente pode concordar que terapia é um luxo, certo? Eu mesma só consegui fazer 2 vezes na minha vida. Uma quando eu era estagiária, morava com os meus pais, não tinha boleto pra pagar. E outra porque a empresa que eu trabalhava bancava tudo. Hoje, eu, agora como autônoma, mas também a Camila empregada, que ganhava 2.500 por mês, 3.000, que a gente sabe que não é nada, 400 conto por mês. Não dá? Então, se eu tô num dia difícil, com a cabeça cheia, sem saber o que pensar ou pra onde ir, eu tenho uma ferramenta ali, à minha disposição, gratuita, que pelo menos pode me ajudar a me escutar e também a organizar minimamente as ideias. Será que não é melhor tu usar e minimamente ter um pouquinho mais de saúde mental do que ignorar e continuar sendo um babaca ou continuar com aquela coisa atormentando na tua cabeça? E até mesmo usar o ChatGPT para tirar uma dúvida de uma dor que tu tá sentindo, física, literalmente. Eu já usei pra várias vezes, inclusive essa semana que eu tive um problema na minha costela, pra avaliar se a dor que eu tava sentindo era normal ou se eu precisava ir num médico, verificar se não era nada mais grave. Entende o que eu quero dizer? Que nem tudo é preto no branco, mas todo mundo olha e também age como se fosse. É claro que ambas as coisas que eu citei agora podem ser extremamente problemáticas, mas isso só se você terceirizar a sua responsabilidade. A sua responsabilidade de ir num médico, de ir numa farmácia, verificar um remédio para dor, alguma coisa nesse sentido, de ir atrás de um profissional qualificado para resolver o teu problema. O chat é uma ferramenta, não a solução final. Não adianta jogar no colo dele e esperar que ele resolva todos os teus problemas. Na verdade, não é bom fazer isso nem com psicólogo e nem com médico. No caso do médico, ainda dá pra passar um pano. Mas enfim. E aqui vem o ponto que eu falo direto neste canal. Já mencionei, sei lá quantas vezes nesse vídeo. Que é: a gente sempre terceirizou tudo na nossa vida. Não é de agora. Não é culpa do ChatGPT isso. Antes era pro psicólogo, pro guru, pro coach, pra amiga. Agora é só mais fácil fazer isso. Porque o chat tá sempre ali. Bajulando ainda, por sinal. Só que o problema não é usar demais. Não é tu usar o ChatGPT pra num primeiro momento, de forma rasa, tendo consciência disso, entender o que essa dor pode ser. Ou só usar pra desabafar mesmo. Pra ter alguém que vai ouvir e não vai te... Só que o problema não é usar demais. É pra ter uma resposta pronta.
que é o que a gente vive buscando. A gente sempre quer uma resposta pronta e mais fácil sobre as coisas. Tem gente que sequer tenta pensar e refletir, enfim, pensar sobre as coisas. Já abre o ChatGPT, decidir a cor de um post, o que falar num date, qual legenda tu vai usar num post. Tu nem pensa mais sobre aquilo que tu tá fazendo. Tu só entra, copia aquela informação, cola no teu cérebro e segue. Tu sequer refletiu sobre. E é nisso aqui que vários órgãos, empresas, enfim, estão alertando de que as pessoas estão emburrecendo. Mas não é por causa do chat, é porque as pessoas querem sempre o caminho mais fácil, sempre o caminho mais rápido. E isso até para coisas simples na vida. Entende o que eu quero dizer com o que eu tô batendo tanto na tecla de terceirizar? É isso. E a gente faz isso de propósito? Não. Eu também não fazia ideia de que um feed infinito podia comer o teu cérebro, né? Mas sem querer, por essa terceirização absurda, a gente literalmente se enfraquece cognitivamente. Ou em outras palavras também, tu vai tendo cada vez mais preguiça pra fazer qualquer coisa. Porque antes tu errava e nesse erro tu aprendia e consertava. Agora tu digita, escreve uma legenda sobre autocuidado, copia e cola. Resolve o problema do tempo e etc. Resolve, mas não te transformou em nada. Muito menos, no contexto aqui de post, vai transformar a outra pessoa. Porque o chat ele não tem essa capacidade humana que a gente tem de sentimento, transmitir alguma coisa por palavras. De novo, tu só copia, cola e às vezes sequer leu o que estava escrito. E olha o tanto de gente que eu vejo fazendo isso, que tu consegue perceber no post que ela não tirou e nem colocou uma vírgula na legenda. E isso é algo que eu até comentei num vídeo que saiu aqui no canal, que é do porquê ter tudo na mão deixa tudo menos desejável. E o chat é um perfeito exemplo disso, de uma ferramenta que nos possibilita o mundo inteiro de informações, ideias, enfim. Mas a gente tá ficando cada vez mais burro. Tudo porque a gente não usa pra aprender. A gente usa pra ter menos responsabilidade, menos coisas pra fazer. A falsa ideia de ter mais tempo. E aqui eu também preciso abrir um parênteses que a gente tá cansado. Eu sei disso. Eu entendo que essa necessidade de usar o ChatGPT pra tudo, e eu falo por mim, nada mais é por causa disso, porque a gente tá cansado. É exigido da gente que a gente faça tudo o tempo todo com perfeição, todas as áreas da vida. E no fim, o chat virou esse lugar seguro, que literalmente faz tudo perfeitamente. Eu vou fazer bem essas aspas aqui, porque a gente sabe que ele erra em bastante coisa. Também tem o fator do olhar de fora, de alguém que não tem envolvimento nas situações e não vai te julgar. Tu sabe que o chat não vai te julgar. No máximo que tu pensa é, e se alguém tiver acesso, uma pessoa tiver acesso a essa conversa, ela vai me julgar. Mas tu nunca questiona o chat, se o chat vai te julgar. Só que aquilo, o que era pra ser uma ajuda, vira um atalho viciado. Então não, você não tem que parar de usar, mas tem que parar de usar de qualquer jeito. Use o chat como meio e não fim. Use ele para se organizar, para estruturar, trocar ideia, arrumar um erro de português, enfim. Mas faça sempre esse exercício de voltar pra tua cabeça, tu pensar de novo sobre aquilo, reescrever, sabe? Reflete com calma, vê tudo de novo. Porque se tu terceirizar tudo, até o que tu sente, nem tu vai saber mais quem tu é e o que tu tá fazendo. E fiquem ligados, né, com esse terrorismo aí que as pessoas fazem com certos assuntos. Tudo é muito uau e absurdo hoje em dia. Geralmente sim, tem alertas importantes de serem ditos, mas também tem o senso crítico de ver essas coisas e tomar suas próprias opiniões sobre aquilo. Se tu curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com alguém que pode curtir também. Se inscreva aqui no canal, vai ser incrível te ter por aqui. Te vejo no próximo vídeo.